Olá! Então hoje eu vou contar uma história sobre Páscoa, aproveitando a data, sobre um coelhinho que ele teve uma longa jornada até aprender a ser honesto. E como Páscoa é sobre renascimento, reflexão, então eu entendo que nós estamos 100% dentro dessa historinha. E aí, no final, eu vou contar algumas curiosidades. Bem, a história de hoje não é um conto, mas uma história. Então, venham comigo. Peter, o coelho do rabinho de algodão. Era uma vez, no coração do encantado Vale de Abril, um coelhinho alegre e sonhador, chamado Peter, conhecido por todos como Peter Rabo de Algodão. Seu rabinho era tão branquinho e fofinho quanto uma nuvem no céu azul. Peter não era um coelho comum. Ele queria muito mais do que apenas pular pelos campos e comer cenouras crocantes. Seu maior sonho era se tornar o coelho da Páscoa, aquele que traz alegria e ovos coloridos para todas as crianças do mundo. Peter vivia em uma toca confortável, entre árvores floridas, riachos cintilantes e colinas cobertas de margaridas. Seus melhores amigos eram um grupo de coelhinhos saltitantes, todos aprendizes da antiga e respeitada tradição pascal. Entre eles havia um coelho mais velho, chamado Coronel Coelho, sábio, severo e justo, que comandava a equipe responsável por espalhar os ovos na manhã de Páscoa. Mas não era só alegria no Vale de Abril. Uma personagem misteriosa e rabugenta, que era o chamado Rabo de Ferro, também morava por ali. Ele era um coelho mal-humorado, de aparência sisuda e com um rabo feito de ferro. Antigamente, ele sonhava ser o coelho da Páscoa, mas, ao ser rejeitado por não ter um coração bondoso, jurou atrapalhar todas as futuras Páscoas. Desde então, vivia tramando planos para sabotar a alegria da data. Naquele mês, tudo parecia correr bem. Naquele ano, uma grande responsabilidade iria recair sobre Peter. Ele foi escolhido para entregar todos os ovos de Páscoa do vale. Estava animado e nervoso, mas determinado a fazer tudo certo. Seus cestos estavam cheios de ovos pintados à mão, com sabores mágicos e cascas que brilhavam sob a luz do sol. Animado, ele se preparou com todo o cuidado, mas Rabo de Ferro também quis participar das entregas dos ovos, e o Coronel Coelho, muito justo, avisou então que eles fariam uma corrida e quem entregasse mais ovos seria o novo chefe do Vale de Abril, pois ele iria se aposentar. Rabo de Ferro não era honesto, e para vencer Peter, ele deu chicletes ao galo que despertaria Peter naquela manhã de Páscoa. E por causa de ter festejado a noite toda com seus amigos, Peter também estava cansado demais e acabou dormindo o dia inteiro de Páscoa, perdendo sua chance de entregar seus ovos. Ele implorou ao Coronel Coelho por mais uma oportunidade para provar seu valor. Não poderia deixar que Rabo de Ferro fosse o novo coronel, pois sabia que ele sequer gostava de Páscoa. E todos os coelhos estavam preocupados e tristes. O coronel então resolveu dar mais uma oportunidade ao coelhinho.
e disse que ele precisaria entregar a cesta de ovos de Páscoa antes que a próxima Páscoa chegasse, senão o lugar seria de rabo de ferro. Peter, agradecido, decidiu fazer de tudo para consertar seu erro e logo foi tentar entregar seus ovos no Dia das Mães. Acontece que ninguém os queria, pois a Páscoa já havia passado. Peter estava desolado e chorando numa plantação de milho, quando um piloto muito inteligente, atrapalhado, mas de bom coração, chamado Antoine, o avistou e decidiu ajudá-lo. Peter então embarcou em uma jornada extraordinária a bordo de um estranho veículo chamado Veículo do Ontem Amanhã. Era uma máquina do tempo coberta de engrenagens e luzes piscantes. Vamos, Peter, podemos tentar entregar os ovos nos outros feriados, sugeriu Antoine. E foi assim que começou a viagem mais maluca de Peter. A primeira data de feriado que eles pararam foi o Dia das Bruxas. Lá, os fantasmas estavam famintos por doces e assustavam qualquer um que se aproximasse. Peter tentou dar os ovos para eles, para que então ele pudesse vencer o rabo de ferro, de quem eles não gostavam também. Eles acharam os ovos muito lindos e enfeitados nas cores do Halloween, eram muito graciosos. E pediram que Peter os guardasse até o fim da noite. Peter foi festejar e, enquanto isso, o rabo de ferro decidiu atuar. Eu não vou deixar isso acontecer, grunhiu ele. Peter vai perder. Só há uma maneira de cuidar desses ovos. Eu vou destruí-los. E assim ele ordenou que o seu ajudante monstro, o temido Montessauro, esmagasse todos os ovos de Peter. Quando Peter se aproximou dos ovos e os viu espatifados, Rabo de Ferro tinha estragado todos eles. Os fantasmas ficaram muito tristes, pois Peter não cuidara do que lhes dera, mesmo dando sua palavra. Então Antoine sugeriu que retornassem ao Vale de Abril para pegarem mais ovos, onde Peter explicou a situação ao Coronel Coelho, que não podia deixar Rabo de Ferro se tornar chefe da Páscoa e acabar com ela, e deu-lhe essa nova chance, pela segunda vez. Peter e Antoine voaram no Vale de Abril com a cesta de ovos, e, atrás dele, estava Montessauro seguindo as ordens do Rabo de Ferro. Amassa, Montessauro! Amassa! Berrava o Rabo de Ferro. Esses ovos foram feitos para isso, para serem destruídos. Mesmo com os ovos sendo atacados, Peter não desistia. Então, algo incrível aconteceu. Eles caíram na festa de ação de graças, mas todos estavam empanturrados de abóbora, peru e batatas. Ninguém queria os ovos de Páscoa. Estamos todos fartos, diziam, rindo com a barriga cheia. Peter tentou oferecer os ovos, mas ninguém aceitava. Frustrado, ele continuou sua jornada. E a próxima parada, a véspera de Natal. Ao chegarem na véspera do Natal, ele teve uma ideia: usar os ovos como enfeites de árvore. O ar era gelado e as luzes de Natal brilhavam em todas as janelas. Mas os controles do veículo estavam bem molhados e Peter atrasado de novo.
Papai Noel, sempre gentil, o recebeu com um sorriso. Feliz Natal, Peter! Então, Peter vestiu-se de Coelho Noel e começou a distribuir os ovos como enfeites natalinos, que as pessoas adoraram. Ovos de Natal grátis! Use para enfeitar a sua árvore! Ele gritava pelas ruas, mas percebeu que as pessoas já estavam em casa, descansando das compras natalinas. Foi quando ele, triste e encharcado da neve, chorou sozinho e ouviu uma voz suave. Era uma boneca esquecida na vitrine de uma loja, um chapéu de Páscoa meio caído. Ninguém me quis, disse ela. Era a última da loja, esquecida por todos. Comovido, ele decidiu trocá-la por ovos de Natal e prometeu encontrar um lar para ela. Mas mal sabia ele que alguém estava observando. Rabo de Ferro o observava. Desta vez vou cuidar disso pessoalmente, rosnou. Ele roubou os ovos e fugiu, prometendo escondê-los para sempre. Jamais encontrará de novo. Peter tentou persegui-lo, mas esqueceu de Antoine, que ficou para trás, triste. O pobre piloto acenava com lágrimas nos olhos. Papai Noel viu tudo e correu com seu trenó atrás de Rabo de Ferro e recuperou os ovos, entregando-os a Peter, que não desistiu. Porém, o veículo do ontem à manhã estava fora do controle. Peter não sabia dar a marcha ré e seguiu viagem sozinho, sem Antoine. Durante uma das paradas, ele conheceu Dona, uma coelhinha gentil e elegante, que patinava sobre o gelo no Dia dos Namorados. Dona simpatizou-se por Peter e, com carinho, encorajou-o a não desistir. Eles patinaram juntos, enquanto Peter escondia um de seus ovos como um presente para ela. Mas ao voltarem, Peter descobriu que Rabo de Ferro havia enfeitiçado todos os seus ovos, tingindo-os de verde. Ninguém mais queria saber dos ovos, nem mesmo Dona, que devolveu a Peter. Desesperado, Peter refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Percebeu que contar mentiras e se distrair com festas tinha feito com que ele se afastasse de seu verdadeiro propósito. Dona cantou a ele uma canção de esperança, lembrando-o de que, mesmo nas maiores dificuldades, nunca se deve perder a fé. A música falava sobre a peça mais importante do quebra-cabeça da vida, a esperança. Em meio à decepção, ele continuou viagem, passando pelos feriados, chegando no feriado da Independência, onde, desesperado, ele mentiu sobre o verde dos ovos, dizendo que eram de limão e que esse ovo agradava os responsáveis pela independência do país. Todos ficaram muito chateados pelas mentiras do coelhinho e não aceitaram seus ovos em repreensão. Desanimado, Peter chorou de novo, mas dessa vez algo mudou. Ele lembrou de todas as promessas que fez e decidiu que não seria mais mentiroso e cumpriria seus deveres. Ele seria honesto. O peito dele apertou e ele disse: Se eu conseguir distribuir estes ovos, nunca mais quebrarei uma promessa. Foi nesse instante que os céus se abriram. Um raio de luz iluminou o painel do veículo do ontem à manhã. E Peter apertou o botão com as letras HPR e eles aterrissaram em pleno dia de São Patrício.
Lá tudo era verde. Roupas verdes, chapéus verdes, trevos verdes e, é claro, ovos verdes eram perfeitos. Pegue seu ovo verde com trevo da sorte, anunciava Peter, vestido com trevos e chapéu, e saiu distribuindo seus ovos com alegria. Para sua surpresa, todos adoraram. Os ovos verdes se tornaram um sucesso e ele conseguiu entregar todos. No final, Peter voltou ao Vale de Abril. Ele havia vencido então a competição dos coelhos. E de volta lá, o coronel Coelho chamou todos para uma reunião. Com um olhar orgulhoso, ele anunciou: Peter, rabo de algodão, você demonstrou coragem, humildade, persistência e, acima de tudo, honestidade. Por isso, você merece ser o novo chefe dos coelhos de Páscoa. Na manhã da Páscoa que se seguiu, Peter apareceu com sua roupa oficial de coelho de Páscoa. Seus amigos se reuniram ao seu redor e ele saiu pulando entre as casas, espalhando cestas cheias de doces e ovos coloridos. As crianças corriam sorrindo atrás dele, e enquanto o sol nascia sobre o vale de abril. Venham, venham todos, todos podem brincar, dizia Peter com um sorriso do tamanho do mundo. E assim, Peter de Rabo de Algodão não apenas salvou a Páscoa, mas também aprendeu o valor de ser um verdadeiro coelho da Páscoa, que é muito mais do que distribuir ovos, é sobre espalhar amor, esperança e alegria para sempre. E a cada Páscoa, quando você encontrar um ovo escondido atrás de uma almofada ou entre as flores do jardim, lembre-se, pode ter sido deixado ali por Peter, o coelhinho do rabinho de algodão. E Antoine, como vocês podem ver, ele era uma borboleta. Ele se tornou uma borboleta. Então, realmente a Páscoa é um período de evolução. Essa história foi adaptada, peço só para atenção, fazer uma correção, não era uma boneca que estava na, na vitrine no Natal, mas era um chapéu de Páscoa, que são tradições que não são aqui do Brasil, mas até mesmo as datas, os feriados, algumas não batem aqui no Brasil, porque é um filme americano que eu adaptei a história e que eu assisti quando eu era criança. É, meu pai gravou para mim essa história em fita e diretamente da SBT e eu assisti por muitos anos. Então, eu trouxe para dividir com vocês esse filme dos anos 80 que é, passou uma vez no SBT nos anos 90. Então, fica aqui para vocês essa reflexão sobre a historinha do Peter. E meu desejo de uma excelente Páscoa para todos. Boa noite.